Sejam bem-vindos, amigos, a essa videoaula em que falamos um pouco sobre a vivência espírita. Aqueles que seguem ou estão chegando à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e trazida pela espiritualidade superior, para que pudéssemos compreender o porquê estamos aqui e a finalidade do nosso processo evolutivo como espíritos que somos. Sem mais preâmbulos, vamos à nossa pequena videoaula sobre esse tema, vivência espírita. Quando chegamos na doutrina espírita, mais cedo ou mais tarde, ouviremos essa famosa frase que também se repete em outras doutrinas: viemos pela dor ou pelo amor. Mas eu ouso dizer que é muito mais do que isso. Porque pelo amor ou pela dor, nós podemos nos dirigir para qualquer outra doutrina, deixar uma e nos mudarmos para outra. Mas se permanecemos na doutrina espírita, não importa o motivo pelo qual nós chegamos, outras perguntas passam a se tornarem significativas em nossa mente. Uma delas é: existem mudanças na vida daqueles que chegam à doutrina? E se essas mudanças existem, elas são significativas? E quais são essas mudanças? Eu me modifico no quesito moral? Eu me modifico no quesito social? Eu começo a compreender e a respeitar melhor o meu próximo e as diferenças que existem entre nós? Eu começo a respeitar as opções de escolhas do outro em relação à sua vida sexual, em relação ao seu trabalho, em relação às suas escolhas políticas. Enfim, eu me torno mais fraternal? Eu começo a praticar uma caridade desinteressada? No processo da minha libertação interior, está acontecendo porque eu compreendo que a vida continua e que o meu futuro depende de como eu me comporto no atual presente? E caso essas mudanças ocorram em mim, como é que eu as sustentarei ao longo da minha atual existência corporal? Onde encontraremos forças para nos mantermos firmes nessa nossa escolha? O que diferencia a minha opção pela doutrina espírita é seguir os seus ensinamentos na sua ciência e na sua filosofia? Estas são perguntas que surgem quando nós nos encontramos estudando e assimilando os aspectos filosóficos da doutrina espírita. E a principal pergunta que nos ocorre é: por que eu cheguei na doutrina espírita? O que me trouxe até essa doutrina? Temos que ter em nossa mente que a maior finalidade daqueles que chegam à doutrina espírita é servir a Jesus. Quando nós compreendemos e aceitamos que as forças que nos movem de um para o outro lado são inúmeras, pois a vida é um incessante mecanismo de transformações, paulatinamente vamos percebendo que nada permanece inalterável. A mudança é um fenômeno natural de um processo renovador.
Tudo quanto não se renova, morre e impõe o normal efeito do desenvolvimento. É uma lei e, como lei, ela atua sobre todos nós. Portanto, o repouso é uma interpretação equivocada da nossa parte, pois a sensação do repouso em torno de nós é porque nós não conseguimos detectar a ocorrência das mudanças que estão acontecendo. Desse modo, as nossas emoções, a nossa organização fisiológica, os nossos comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com as ocorrências, com as circunstâncias e ocasiões. E essas alterações em nós, criaturas humanas, procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas que nós já vivenciamos. O repouso não existe. Tudo muda à nossa volta. Porque conforme nós pensamos, de acordo com aquilo que nós pensamos, assim nós procedemos. A nossa mente exterioriza os níveis psicológicos. E ela é responsável pelas nossas atitudes, por expressar a realidade espiritual que está em cada um de nós. O processo que precede a nossa ação em tudo é de natureza mental. Nós pensamos e depois agimos. Portanto, tudo aquilo que nós afirmamos ou nós negamos mentalmente passa a exercer preponderância que vai se materializando no campo da nossa realidade objetiva. Quando cultivamos ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e dissabores, ideias geradoras de angústias e tragédias, nós estamos materializando no campo da nossa realidade objetiva essas ideias. Portanto, elas devem ser substituídas pelos pensamentos saudáveis, pelos pensamentos produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Nenhum de nós que estamos aqui encarnados ou desencarnados no planeta Terra está destinado ao sofrimento ou à desdita. Quando nós renovamos e alteramos a paisagem para o futuro, mediante ao que estamos elaborando na área dos nossos desejos mentais, estamos fazendo com que os nossos pensamentos sigam a linha direcional das nossas aspirações. Aquilo que desejamos na emoção, elaboramos na construção mental. Sucederá com todos nós, portanto, conforme nós queremos. Certamente, experimentaremos no transcurso da existência física provas e expiações decorrentes de pensamentos e atitudes passadas. São os mecanismos de reparação, de resgate e reeducação. Se tivéssemos agido de forma diferente, nós estaríamos enfrentando outras situações kármicas. Não obstante, os efeitos da lei da renovação nos propele à modificação da estrutura dos dias por vindouros
mediante a nossa conduta presente. Cabe a nós revisarmos o quanto antes os nossos planos de ação e submetê-los a uma análise tranquila e considerar as nossas possibilidades atuais, refazendo nossos programas e estabelecendo novas metas. O aprendizado na doutrina espírita significa seguirmos esse caminho. A análise dos nossos planos de ação, dos nossos programas. E se esses programas nos parecem corretos, devemos ampliá-los. Mas se eles se mostram insuficientes ou perturbadores, devemos corrigi-los. Renovarmos-nos, porém, alterando sempre para melhor as nossas disposições de crescimento, seja como for que nós nos encontremos. Não podemos e não devemos exigir que as pessoas sejam iguais a nós, sempre as mesmas, com hábitos repetitivos, expressando os sentimentos sempre idênticos. Diante dos afetos que diminuíram de intensidade para conosco, diante dos comportamentos que se alteraram, diante da situação que sofreram mudanças, diante dos amigos que fizeram novas opções, diante daquele entusiasmo que diminuiu ou passou para uma outra área, dos desafios novos, não devemos nos insurgir pela depressão ou pela violência. A vivência espírita vai nos esclarecendo essa nossa nova postura. São fenômenos esses de mudança que a vida nos impõe. Aceitá-los com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre, sem nos prendermos à retaguarda e nem alimentarmos ansiedades em relação ao futuro. O presente. E a espiritualidade maior nos ensina que o passado e o futuro não existem. Existe o presente. Mas o presente que nós vivenciamos é consequência do presente que vivemos e do presente que seremos. Assim, após esse pequeno preâmbulo, podemos chegar a uma constatação que nos incomoda, que nos tira um pouco da nossa zona de conforto. A vivência espírita, a doutrina espírita, vai nos ensinando que o Evangelho de Jesus nos leva para a liberdade. Mas a liberdade, para aqueles que não a compreendem, na sua profundidade de ser liberdade, facilmente a degenera em depravação, em devassidão, em libertinagem. E essa degeneração, essa devassidão, essa libertinagem, nós constataremos em todos os planos da nossa vida quando deixamos de seguir fielmente o Evangelho de Jesus. O Mestre nos fala sobre seguir a porta estreita. O seu Evangelho é uma porta estreita, pois nos concita, nos estimula a seguirmos os passos do Mestre, sem sermos depravados, licenciosos ou devassos. O Evangelho de Jesus nos liberta do medo de um Deus vingador, de um Deus punitivo, de um Deus conquistador, dominador. O Evangelho de Jesus
nos liberta de um medo maior ainda, do medo da culpa, o medo do pecado, o medo do erro. Nos liberta da nossa autopunição, da nossa flagelação. O Evangelho de Jesus nos liberta do inferno, do purgatório, das cadeias humanas criadas por nós para enclausurar a alma e o espírito. Os dogmas que devem ser seguidos. A grande angústia e tristeza profunda daqueles que seguem fielmente o Evangelho de Jesus é se deparar com aqueles que negam que esse Evangelho é libertador. A doutrina espírita vem trazer luz a essas questões. O Evangelho de Jesus nos recoloca na rota da vida em plenitude, na busca da nossa luz interior. Mas, todos os dias, todas as horas, nos deparamos com mensagens incessantes, repetidas à exaustão, com o poder do convencimento daquele que ainda não compreende o amor maior. E essas mensagens surgem nos templos evangélicos, nas igrejas católicas, protestantes, nas sinagogas e em muitas outras doutrinas ou vertentes religiosas, alimentando o discurso do medo e da culpa naqueles que a seguem. E dessa forma, estão trabalhando contra o Evangelho de Jesus. E falam sobre as consequências da lei não cumprida, as punições da lei de Deus, falam sobre a justiça divina que nos massacra, pesando sobre os nossos ombros já cansados. Falam de um jugo pesado. E Jesus nos diz que o seu jugo é leve. Mesmo nas casas espíritas, esse discurso está presente. Através de dirigentes de centros espíritas que distorcem a mensagem de amor e perdão com uma outra linguagem, um outro vocabulário. Mas, nesse discurso, coloca a força da lei, o jugo pesado, o Deus punitivo, o Deus rancoroso, o Pai que é todo amor, se transforma no carrasco das almas que desejam a libertação. E mais uma vez, trabalha contra o Evangelho de Jesus, que diz que o seu jugo é leve. E pouco a pouco vamos ficando cansados, aborrecidos, insatisfeitos, vazios e angustiados, desejosos da palavra de amor, da palavra do perdão, da palavra da mansuetude. E vagamos de uma doutrina para outra, de uma religião para outra, sem compreendermos que não precisamos vagar. Precisamos encontrar Jesus. Compreender o que o Evangelho nos diz é importante e essencial para a nossa libertação em busca da verdade. O Evangelho nos diz que não precisamos adorar a Deus nos templos. Também nos diz que podemos fazer em qualquer lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho, no jardim, no parque, viajando. Nos diz ainda que não precisamos adorar a Deus no domingo ou no sábado. Jesus nos diz que o meu Pai trabalha o tempo todo.
e eu também trabalho. Adorar a Deus é trabalhar em nome de Deus. O Evangelho nos diz que não precisamos de um intermediário entre nós e o Pai. O padre, o pastor, a pastora, o papa, o cardeal, o bispo ou a bispa, não precisa do dirigente espírita para a nossa relação com Deus. O Evangelho ainda nos diz que nós estamos livres para sermos generosos com o nosso dinheiro e que não pesa sobre nós a obrigatoriedade da lei. Portanto, se olharmos de uma forma aberta e clara ao nosso raciocínio lógico, o Evangelho de Jesus se torna um grande problema para nós. O Evangelho de Jesus se torna um grande problema para aqueles que o usam a benefício próprio. Porque ele nos liberta de todas as cadeias. Ele nos liberta de todas as amarras que nos limitam, que nos controlam e nos paralisam. O Evangelho de Jesus nos diz que estamos livres de toda e qualquer obrigação humana. E o risco da igreja, do templo, da casa espírita se esvaziar é enorme quando eu digo que a liberdade é do espírito, que não há necessidade de seguir as obrigações humanas. Em outras palavras, eu corro o risco de não receber o dízimo, a contribuição mensal, não ter colaboradores para a pizza, com o bazar, com a cesta básica. E, portanto, eu começo a trabalhar o Evangelho de Jesus, um Evangelho que não tem nada de leve, um Evangelho que me sufoca, um Evangelho que me limita nas minhas decisões, pois em tudo a mão de Deus paira ameaçadora sobre a minha cabeça, alimentando, estimulando o processo da culpa, o processo do medo, e quando eu permito que esses processos sejam trabalhados em mim, por outro, que se diz intermediário entre nós, entre vocês e Deus, eu sou facilmente controlável. E quando o Evangelho de Jesus, esclarecedor, libertador, quebra as amarras da escravidão, de que precisamos de um intermediário entre nós e o Pai, esses intermediários estão numa condição muito perigosa de não serem mais respeitados como pastor, como padre, como dirigente espírita, como bispo, como bispa. E aí, esses intermediários que se arvoram mensageiros do Senhor correm um sério risco de perderem a sua função. E se o nosso compromisso direto com Deus, com Jesus, é um risco para eles, é importante que eles comecem a ajustar as leis do Evangelho do Mestre de acordo com um código moral, filosófico, religioso, e pouco a pouco trabalhando o seu medo e a sua culpa, eu digo que são de Deus, que devem ser seguidos
porque é lei. E como eu conheço a sua fraqueza, os seus medos, essas leis te mantêm preso a mim. E a minha casa vive cheia, tem inúmeros recursos, tenho você engajado e compromissado. E para manter essa situação, eu digo que é Deus, que é a espiritualidade, que nos pede esse compromisso. Que se você não comparecer no templo, que se você não comparecer na igreja, que se você não comparecer na casa espírita, você está em dívida com Deus, com a espiritualidade e com Jesus. E que essa sua atitude insensata, pecadora, mais cedo ou mais tarde, trará consequências muito sérias na sua vida e que essas consequências virão de formas mais variadas possíveis. Eu não digo que é um castigo divino, mas eu digo que é consequência do seu afastamento e dos compromissos com o próximo e com o Pai. E que a não convivência fraterna no templo, na igreja, na casa espírita, seja em qualquer doutrina, terá os seus reflexos na sua vida, no dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Portanto, já que não cumpre as suas obrigações para com o Pai, não reclame depois se a lei de ação e reação chegar até você na forma de um câncer, de um Parkinson, de um Alzheimer. Se você perder o seu emprego, se o seu filho tiver uma doença grave, se o seu casamento acabar, depois não reclame dos processos obsessivos, dos processos de subjugação e da fascinação. E Jesus, no seu Evangelho, não nos diz nada disso. Por hábito, por termos aprendido assim, ou mesmo por uma fé e interesse pessoal, consciente ou não, nós, quando agimos dessa forma impositiva, estamos trabalhando um discurso que gera medo e culpa. E esse discurso de medo e culpa que encontra ressonância em você te mantém preso fortemente por laços psicológicos ao meu templo, à minha doutrina, à minha sinagoga. E todos os dias eu tenho a minha casa cheia de pessoas com medo, com culpa. Trabalhar o medo e a culpa é muito fácil quando eu conheço as fraquezas e sei da fragilidade de cada um. Seguir o Evangelho de Jesus não é ter condutas que o transformam em um jugo pesado. A grande questão é que isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é libertador do medo e da culpa. Nos diz que o Pai é amor, que o Pai é bondade, que o Pai é justiça, que o Pai não é mesquinho, que o Pai não usa de subterfúgios e ameaças para com seus filhos. Quando lemos Paulo e chegamos à parte em que ele escreve a carta para os Gálatas, é uma carta que fala sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós
fomos chamados para a liberdade. A doutrina, a religião, que ensina a liberdade em nome de Cristo Jesus e nos diz que estamos libertos e fomos chamados para a liberdade, não importa a denominação que ela carregue. Ela está trabalhando fielmente no Evangelho de Jesus. A vivência espírita trazida pela espiritualidade maior, codificada por Kardec, nos mostra essa liberdade, através do nosso raciocínio, da nossa lógica, da nossa análise e da compreensão daquilo que somos como espíritos e qual o nosso papel no universo. Voltando a Paulo, quando ele escreve as cartas aos Gálatas, ele está com uma grande preocupação. Ele tem notícias de que os Gálatas talvez estivessem abandonando o Evangelho de Jesus e se submetendo a um outro Evangelho. E Paulo, na sua carta, diz: admiro-me de que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, e isto para seguirem outro Evangelho. E Paulo amaldiçoa, dizendo: seja maldito aquele que anuncia um outro Evangelho que é trazido por falsos irmãos. Jesus chama de falsos profetas. E Paulo, aprofundando, diz: é por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente e se misturaram a nos espiar a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Esses irmãos falsos querem nos escravizar novamente, trazendo o evangelho do medo e da culpa. Mas nos prometendo as riquezas e as prosperidades na terra. Paulo está vivenciando o Evangelho de Jesus. O Evangelho do semestre, cujo jugo é leve e a porta é estreita. Portanto, a vida do espírita, a vivência na doutrina espírita, é seguir o Evangelho de Jesus em toda a sua grandeza. Disso temos que ter plena certeza. Vivenciar a doutrina espírita é ter o compromisso diário do enfrentamento íntimo, uma luta árdua contra as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, as nossas incertezas, as nossas máscaras milenares. A doutrina espírita, a vivência espírita, aponta para esse caminho difícil, para essa porta estreita, pois a nossa consciência começa a despertar aqui e agora. E com a consciência desperta, as cobranças são imediatas. O senso de responsabilidade daquele espírita sincero aumenta drasticamente. E é exatamente nesse momento que muitos desistem, por acreditarem não terem forças ou preparo para tanta exigência. A doutrina espírita, a vivência espírita, nos deixa livres para seguirmos segundo as nossas escolhas, segundo os nossos plantios, e nos alerta o tempo todo sobre as nossas colheitas. A vivência espírita, quando bem compreendida, quando praticada na sua essência do Evangelho do Mestre, ela liberta o espírito que existe em nós de todas as amarras colocadas pelos homens. Pois há muitas moradas na casa do Pai,
nos disse o Mestre. A doutrina espírita não exige nada de nós. Não é o dirigente espírita que exige. A exigência é a do espírito que habita o corpo que cada um de nós possui. A vivência espírita está de acordo com essa responsabilidade. Ela não está ligada de forma alguma à exigência dos homens. Espiritualmente, respondemos a Deus. Socialmente, respondemos à sociedade na qual nos encontramos. Jesus nos disse: eu não vim mudar a lei, vim dar cumprimento a ela, nos dando a clara noção de que a lei do Pai é a que exige cumprimento e a lei dos homens pertencem aos homens. No seu Evangelho, Jesus nos alerta que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. A vivência espírita, a doutrina espírita, fiel ao Evangelho do Mestre, assim como Kardec nos deixa na codificação, ela nos prepara e nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir, e identificarmos os falsos irmãos que tentam implantar um outro evangelho. Eis a vivência espírita: separar o joio do trigo, o puro do impuro, a lei do amor da lei da punição, o jugo leve do jugo pesado, a liberdade das obrigações sacerdotais que são impostas a nós através do medo, da ignorância, da culpa. Cabe a nós renovarmos-nos no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os nossos vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos por nós, com a nossa luta, com a nossa coragem, amparados, alicerçados no Evangelho libertador do Mestre, que nos propicia uma vida harmônica, uma caminhada saudável. O Evangelho de Jesus nos diz que, se cairmos, devemos examinar a gravidade do nosso erro, nos arrepender e repararmos junto àqueles a quem magoamos ou esquecemos de amar. O arrependimento é luz na nossa consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Não mais o medo, não mais a culpa, não mais o pai punitivo, não mais um Deus exigente, um Deus de amor e de perdão. O amor maior, segundo o Mestre, que nos disse: eu me vou para preparar outras moradas, porque eu vos amo e nenhum de vocês se perderá. Paz, irmãos. E Joana de Ângeles nos diz que a indumentária carnal, por mais resistente, um dia se rompe e desnuda o espírito que volta à realidade imortal. Se sofreu com resignação e amealhou benefícios retirados desse sofrimento, a sua dor resgate brinda-o com os reencontros felizes e as alegrias a que faz justiça.